Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal e também dá um like nesse vídeo, nos auxilie a continuar pregando a palavra de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já pensou como seria difícil a sua vida e a minha vida se Deus tratasse a gente da forma como a gente trata as outras pessoas quando elas falham? De fato, você e eu não somos pessoas perfeitas. Por mais que a gente tente caminhar da melhor maneira possível, ainda assim nós cometemos erros, ainda assim nós cometemos falhas, ainda assim nós deixamos de cumprir promessas que fazemos, ainda assim a gente pisa na bola, essa é a verdade. Mas eu acredito que não deve ser diferente com você, como também é comigo e como é com a maior parte das pessoas que eu convivo. Normalmente, quando nós falhamos, nós queremos misericórdia. E quando as outras pessoas falham, nós queremos juízo. Agora, será que você e eu temos o direito de querer juízo sobre as outras pessoas, principalmente quando falamos sobre a relação delas com Deus? Afinal, já pensou se Deus tratasse a gente com a sua grande ira todas as vezes que nós falhássemos? Estaríamos perdidos. E Deus não age dessa maneira. Isso traz uma grande lição para você e para mim. No lugar de buscar juízo, você e eu precisamos adotar uma postura de perdão. No lugar de juízo, busque perdão. E olha só o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. No livro de Efésios, capítulo 4, o verso 32, a palavra de Deus diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse texto é maravilhoso. Na verdade, esse texto ele diz muito a respeito de como uma pessoa que quer viver em dia com Deus deve viver com relação às pessoas que estão ao seu redor. Aqui, a palavra de Deus está falando sobre uma vida em comunidade e uma vida em comunidade não é algo fácil. Vamos ser sinceros com relação a isso. Conviver com pessoas não é algo fácil, não é algo simples, porque pessoas falham. Eu costumo dizer que onde existem problemas, existem pessoas. E onde existem pessoas, certamente ali existirão problemas. Mas como que a gente lida com esses problemas? A palavra de Deus diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Isso quer dizer, independente das circunstâncias, sejam bondosos. Tenham um olhar de bondade para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas com as quais vocês convivem. E sejam compassivos. Essa palavra compassivo está conectada com a palavra compaixão. E o que é compaixão? Se existe algo que todo cristão deve ter com clareza, é a definição da palavra compaixão. Se existe algo que toda pessoa que quer viver em dia com Deus precisa ter com clareza, é justamente a definição da palavra compaixão. Porque se Deus não se compadecesse de nós em meio às nossas falhas, em meio aos nossos pecados, em meio às nossas dificuldades, dificilmente nós teríamos a possibilidade de ter uma vida em dia com Deus. Mas aqui a palavra de Deus nos instrui para sermos compassivos com os outros. Porque compaixão nada mais é do que você conseguir discernir a necessidade, o sofrimento e o que exatamente as pessoas precisam. Por que eu digo isso? Vivemos tempos em que a distração acaba nos deixando um pouco insensíveis. E também, a gente precisa ser sincero, vivemos num mundo cheio de tantas notícias ruins que facilmente a gente fica com a casca grossa e ficamos insensíveis. Mas a insensibilidade te atrapalha a se compadecer das pessoas. E por essa razão, quando alguém falha, por você estar insensível ao erro, à falha dessa pessoa, é mais fácil você apontar o dedo e querer juízo sobre a vida dela. Mas como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que querem viver uma vida em dia com Deus,
você e eu precisamos buscar menos juízo e termos mais compaixão. Porque da mesma forma como grande parte dos seus erros não são premeditados, deixa eu te dizer algo, grande parte dos erros das pessoas também não são premeditados. Eu acredito que você não é uma pessoa que acorda e já pensa assim, olha no espelho e diz, hoje eu vou errar. Hoje eu vou pecar, hoje eu vou falhar com as pessoas, hoje é o dia que eu estou pronto para fazer o que eu não devo. Eu acredito que não, acredito que todos nós, pessoas que querem estar em dia com Deus, a gente acorda e pensa, puxa, eu quero viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu quero escrever a minha história de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Eu quero evitar erros porque, sempre se lembre, erros trazem consequências. E consequências de erros normalmente são consequências desagradáveis. Mas ainda assim, mesmo que você esteja decidido a não errar, a gente erra. A gente pensa o que não deveria pensar. Às vezes reagimos a situações de uma maneira como não deveríamos reagir. Nas nossas fragilidades cedemos a tentações que muitas vezes nos distanciam daquilo que é o centro da vontade de Deus para nós. E são escorregões que acontecem. Eu não estou dizendo sobre práticas pecaminosas, mas escorregões que acontecem, erros, falhas, que não são premeditados. E por não serem premeditados, é natural que você queira misericórdia quando eles acontecem. Quando você faz algo que você sabia que você não deveria fazer, mas você acabou fazendo, você clama por misericórdia. Você espera, por exemplo, que o policial seja misericordioso quando você anda acima do limite de velocidade de uma via. E o policial te para, você espera a misericórdia dele. E, às vezes isso não foi premeditado, você estava apenas ansioso ou apenas atrasado para um compromisso. Enfim, a verdade é, toda vez que você espera por misericórdia, normalmente isso tem a ver com um erro que você não gostaria de ter cometido. E as pessoas que estão ao seu redor também não são pessoas que nascem, que acordam, na verdade, premeditadas a errarem, não. E ter esse olhar de compaixão é quando elas erram, você olhar e pensar, puxa, por que será que essa pessoa fez isso? Será que ela realmente queria fazer aquilo? Será que essa pessoa realmente queria ter dito isso? Ou será que essa pessoa realmente queria ter reagido dessa maneira? Ter essa postura de coração é algo transformador para qualquer relação. É algo que revela o agir de Deus nas nossas vidas. Olharmos para as pessoas e não tratarmos elas baseadas nos méritos delas no que diz respeito a perdoarmos quando elas erram. Eu não estou dizendo que não devemos levar em consideração os méritos e deméritos das pessoas. Porque, por exemplo, se você está no mundo dos negócios e você vai contratar alguém, se você tem uma empresa, um business, e você contrata uma pessoa, você vai procurar os méritos dessa pessoa para ver se ela está adequada para a função e para a responsabilidade que você almeja compartilhar com essa pessoa. Mas quando nós estamos falando sobre vida, quando nós estamos falando sobre relacionamentos, quando nós estamos falando sobre gente de carne e osso, gente de verdade, sabe, no dia a dia da nossa jornada, no cotidiano, você e eu precisamos ter com clareza, precisamos aprender a perdoar as pessoas, precisamos aprender a ter compaixão por elas, precisamos aprender a ter misericórdia das pessoas. E você pode dizer, mas pastor, isso é difícil demais. Isso é difícil demais, eu não consigo. Quando alguém erra comigo, essa pessoa precisa pagar pelo seu erro. Essa pessoa precisa arcar com as consequências das suas falhas. E deixa eu te dizer algo, é verdade. Quando uma pessoa erra, ela precisa arcar com as consequências do seu erro. Por exemplo, existem erros que são erros graves, erros morais, erros éticos, que quando cometidos, por mais que tenham sido um escorregão, ainda assim a pessoa precisa arcar com as consequências dos seus erros. Precisamos. Porém, existe uma diferença entre você arcar com as consequências dos seus erros e você ser perdoado ou você exercer perdão sobre uma pessoa. Deixa eu ilustrar isso para você. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime. Ela cometeu um crime, de verdade, um crime diante das leis dos homens. Então, essa pessoa mora em um país do qual tem regras e essa pessoa cometeu um crime. O que essa pessoa precisa ter como consequência? Ela precisa ser presa, ela precisa pagar pelas consequências dos seus erros.
Mas será que Deus perdoa essa pessoa se ela se arrepender genuinamente? Sim, Deus perdoa essa pessoa, mas o perdão de Deus não isenta as pessoas de viverem as consequências dos seus erros. Por isso você e eu precisamos viver uma vida de atenção. Você e eu precisamos estar atentos, como a palavra de Deus nos ensina. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Temos que estar ligados porque o fato de Jesus nos perdoar não quer dizer que não vamos arcar com as consequências das nossas falhas. Porque Jesus perdoa quando existe arrependimento verdadeiro, mas as consequências, elas são inevitáveis. Agora, quando nós falamos de relação com outras pessoas, no nosso dia a dia, por mais que as pessoas tenham que arcar com as consequências dos seus erros, existe algo transformador no que diz respeito ao perdão. E esse texto que nós lemos, do texto de Efésios, é tão maravilhoso porque ele diz, olha, sejam bondosos e sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ou, em outras palavras, você perdoa e você precisa ser perdoado, porque essa é a dinâmica da vida, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aqui está o ponto central dessa reflexão. Se você quiser viver em dia com Deus, se você quer viver em dia com Deus, você precisa que Cristo seja formado no seu interior. E para que Cristo seja formado no seu interior, você precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo que trabalha na sua vida de acordo com a palavra de Deus e te molda para que o seu caráter, para que no seu interior você se pareça com Cristo. E da mesma forma que Cristo nos perdoou, você então passa a perdoar aqueles que falham com você, independente dos méritos ou deméritos das pessoas. Porque, na verdade, no fim das contas, uma das coisas mais lindas relacionadas ao perdão, isso estou falando da nossa vida, dia a dia, uma das coisas mais lindas do perdão é que ele te liberta, é que ele tira um fardo das suas costas, um fardo desnecessário. E o que tem de gente que caminha com um fardo pesado nas suas costas, com ira, com raiva, com ódio das pessoas que falharam, ou com pensamentos ruins, e tudo isso atrapalha a vida delas. Deixa eu te dizer algo. A vida que Deus tem para você não tem nada a ver com isso. As pessoas vão falhar com você? Vão. As pessoas vão continuar falhando contigo? Vão. E você vai falhar com as pessoas? Vai. E você vai continuar falhando com as pessoas? Vai. É por isso que a gente precisa perdoar uns aos outros, porque no perdão nós nos libertamos, no perdão nós tiramos uma carga dos nossos ombros, no perdão a gente se liberta, a gente consegue caminhar numa vida mais leve. E nas relações interpessoais, dentro de uma perspectiva cristã, daqueles que querem viver em dia com Deus, o perdão não é apenas algo essencial, mas é algo fundamental. Porque quando você consegue perdoar alguém, essa é uma das maiores declarações de que, de fato, já não vive mais você, mas quem vive na sua vida é Jesus Cristo. Porque só Cristo foi capaz de perdoar todas as nossas ofensas. Só Cristo foi capaz de perdoar todas as suas falhas, todos os seus erros, todo o seu passado. Só Cristo foi capaz de fazer isso. E se não tivermos Cristo em nosso coração, se não formos mais nós que vivemos, mas Cristo vivendo através das nossas vidas, Cristo sendo de fato aquele que se revela através da sua vida e da minha vida, é impossível nós perdoarmos. É por essa razão que no dia de hoje eu quero te encorajar. Seja uma encarnação de Cristo, no sentido de que deixe Cristo tomar conta da sua vida a tal ponto de que você consiga olhar para as pessoas e deixar com que elas sigam a sua vida sem você ficar carregando um peso desnecessário nas suas costas por causa dos erros que elas cometeram. E existem circunstâncias que precisamos, de fato, entregar as situações nas mãos de Deus. E eu vou até além. Todas as circunstâncias precisamos colocar nas mãos de Deus. Volto a dizer, como disse no começo, você não precisa ser um juiz, você precisa ser aquele que perdoa. Deus não quer que você seja o juiz, porque o juiz de verdade é Ele. Deus não te chamou para julgar as pessoas, Deus te escolheu e te chamou para você amar as pessoas. Guarde isso de verdade no seu coração.
Deus não te chamou para ser um juiz. Deus te chamou para amar as pessoas, para se entregar por elas no sentido parecido com o que Cristo fez por nós. E para que isso se torne uma realidade, você vai precisar perdoar as pessoas. Perdoar e também ensinar, se você está num contexto onde você pode ensinar as pessoas que estão ao seu redor, através do seu exemplo, de que como é importante nós vivemos dentro de uma cultura de perdão mútuo. E eu digo algo especificamente para você que mora com a sua família. Construa essa cultura, uma cultura de perdão, uma cultura onde você consegue assim liberar perdão sobre as pessoas. Se você está envolvido em ministérios na igreja, deixa eu te dizer algo, pessoas vão falhar com você. Se elas não falharam ainda, elas vão falhar. Mas aprenda a perdoar, porque o perdão é algo que liberta. Não queira exercer juízo, mas busque viver uma vida de perdão. Busque construir as suas relações nesse ambiente. Um ambiente onde nós buscamos melhorar. Um ambiente onde nós buscamos crescer. Um ambiente onde nós buscamos estar em dia com Deus. Mas se por alguma razão existe uma falha, existe um erro, vamos procurar perdoar as pessoas e entender que as consequências dos erros, elas na maior parte das vezes são inevitáveis e quem erra precisa pagar pelos seus erros. Mas os erros das pessoas não precisam ficar como um fardo pesado nas suas costas. Está na hora de você perdoar. Perdoe seus irmãos, perdoe seus pais, perdoe seus filhos, perdoe seus funcionários, seus amigos, as pessoas que caminham com você, pastores, líderes, irmãos em Cristo, perdoe e deixe com que eles sigam a vida deles, entendendo que existem consequências que eles vão precisar lidar, mas você não é o juiz, você não deve apontar o dedo para a pessoa. O que você deve fazer é apenas deixar a pessoa aí. Se compadecer dela e entender que quem já errou e quem está numa situação de perda, a última coisa que essa pessoa é de mais alguém apontando o dedo para ela. E antes de nós orarmos, eu quero apenas compartilhar uma breve ilustração com você. Eu acredito que você já deixou alguma coisa de valor cair ou você já perdeu algo de valor. E quando a gente perde algo de valor, a gente fica tão chateado, porque a gente não queria ter perdido, mas aconteceu, esquecemos um celular, esquecemos uma carteira, esquecemos uma bolsa, enfim, fizemos algo que aconteceu e a gente não queria que acontecesse, mas aconteceu. Você sente mal, não sente? Você se sentiu mal, não sentiu? E a última coisa que você precisava era de alguém apontando um dedo para sua cara e te jogando para baixo, pisando em você e falando que você é isso, que você é aquilo. Da mesma forma como você não quer que isso seja feito com você, não faça com as outras pessoas. Seja alguém que exerce compaixão, seja alguém que de fato manifesta Cristo e alguém que tem a capacidade de ser bondoso, mesmo quando as pessoas falham, de ter compaixão e entender o problema delas, o que causou essa situação, buscar pelo menos entender e de alguma forma deixar com que elas sigam a sua vida, sem que os erros delas se tornem um fardo nas suas costas. Aprenda a perdoar, deixe a pessoa seguir a sua vida e faça a sua parte. Seja bondoso e seja compassivo, assim como a palavra de Deus nos ensina. E eu acredito que para que isso se torne uma realidade, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar graça e favor de Deus para que Cristo seja formado em nós. Assim como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra que conduz as nossas vidas, Pai, de acordo com a tua vontade. E de fato, Senhor, por tantas vezes nós adotamos o papel de juiz diante dos erros das pessoas, mas no dia de hoje, Pai, eu te peço perdão. E com aqueles que estão conectados comigo, Pai, nós juntos pedimos perdão. Perdão porque quisemos ser juízes, perdão porque quisemos apontar o dedo, perdão porque não fomos bondosos nem compassivos por diversas vezes. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi conosco. No dia de hoje, Pai, molda-nos segundo a tua vontade. Eu oro para que Cristo seja formado em nossas vidas. E da mesma forma como Cristo não olhou para os méritos ou deméritos das pessoas, mas olhou com compaixão e necessidade, Pai, para as pessoas, para nós, para a humanidade.
Que da mesma forma, Pai, nós tenhamos um coração compassivo, um coração bondoso, um coração que não busca apontar o dedo para como um juiz, mas que abre os braços, Pai, em amor, para perdoar a pessoa e deixar com que ela siga o seu caminho. Dá-nos essa graça, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza desta maneira. Nós precisamos do Teu favor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, se apega nessa palavra. De verdade, aprenda a perdoar, porque perdoar é algo que liberta, perdoar é algo que transforma. E a mesma misericórdia que você almeja das pessoas, que essa mesma misericórdia esteja presente na sua vida quando as pessoas falharem com você e você conseguir perdoar elas, assim como Cristo nos perdoou, independente dos nossos méritos ou deméritos. Se esse vídeo foi uma bênção na sua vida, eu quero te encorajar, compartilha com quem é especial para você. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá o like agora mesmo e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal, um canal que visa te aproximar de Deus para que você viva uma vida em dia com Deus. E claro, se você tem sido abençoado pelo conteúdo que você encontra aqui, quero te encorajar, esteja conectado conosco. Na descrição desse vídeo tem um link com formas de você estar conectado com a gente nas redes sociais e também para que você seja um apoiador do nosso ministério. Juntos estamos pregando a palavra de Deus e alcançando pessoas que estão distantes do propósito de Deus e trazendo elas para próximo de Deus para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.